Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo depois esse vídeo. E para você que está comigo agora, muito bem-vindo. Enquanto isso, vamos mandando os aviõezinhos. O Ed Biscuit tá na área aqui. Ed Biscuit na área. Quem entrou aí? Gente, eu não tô vendo quem tá aí, tá? Mas Renê, já vou ver Fabiana, aqui. Alexa. Hoje a noite promete. Mandem os aviãozinhos aí para um bocado de gente. Mandem que o papo vai ser muito bacana. Oi, Alexa. Brisas de Amor. Eu esqueci a Brisas de Amor. Quem é mesmo? Brisas de Amor. É a... Calma, vem. Boa noite. Manda os aviãozinhos aí. Digita Biscuit e aí dispara um monte de aviões, tá? Já vamos começar valendo. Enquanto isso, lá na busca coloque Biscuit. Se bem que vale para qualquer área, né, gente? O que a gente vai falar aqui vale para qualquer área. Mas coloque aí Biscuit que vai, né, no nosso público-alvo. Hoje o papo vai ser sobre timidez. Você é tímido? Você tem vergonha de se expor, de falar sua opinião, de se posicionar? Hoje a gente vai conversar sobre boa noite. O Diego já tá na área aí. Diego tá na área. Fofurice, Flávia. Não sei o que o Diego preparou. Não sei quais as intenções dele. Não, é boa intenção, né, Diego? É boa intenção. Mas, oi Edna, mas vai ser bacana. Uma certeza eu tenho, que vai ser bacana o negócio aqui. Deixa eu até botar, para eu poder enxergar vocês. Bem-vindos. Quanto tempo tem aí? Tem 2,5 mais ou menos, né? 2h26. É isso aí. Oi, Rose. Fala, Maurício. Diego já tá aí, olha. Eu.Diego Garcia. Sigam lá, eu.Diego Garcia. Sigam o Diegão lá, que o Diego é fera demais. Diego, eu conheci, deixa antes do Diego entrar e o pessoal chegar aí, gente, disparem os aviãozinhos, patrocinem essa humilde live. Antes do Diego entrar aí, né, como eu conheci o Diego, foi através de uma programação, né, de transbordo, feito por um outro parceiro nosso, Vander, né? E aí eu tava fazendo a minha apresentação lá, né, e tal. Terminou, eu deixei o Zoom ligado, né? E aí entrou o Diego depois falando sobre timidez, né? E como eu deixei ligado, fiquei fazendo as coisas aqui, eu fiquei só ouvindo, né? Eu nem assisti. Fala, Igor Silvestre, bem-vindo. Aline, bem-vinda. Então eu comecei a ouvir, eu só tava ouvindo o Diego, e aí de repente, aí pô, esse cara tá falando um negócio bacana, isso daí eu acho que o povo do Biscuit precisa ouvir, né? Tem muita gente que precisa ouvir isso daí que ele tá falando. E aí eu pensei em marcar uma live com o Diego, né? Eu pensei em marcar uma live assim, solta, né? Só que aí quando veio a ideia, fala Flávio, bem-vindo, Flávio. A Biscuit, a Lei Criativa. Quando veio a ideia dessas lives, de fazer essas semanas todas de live, aí eu disse, pô, o Diego tem que estar. E por este motivo que eu vou chamá-lo agora. Diego, arruma o cabelo bem bonito aí, tá? Vocês vão ver as longas madeixas, pô, mais a barba. Um dia eu chego aí, Diego. Diego Garcia na área. Esperar. Suspense. Chegou, suspense. Agora Agora sim. E aí, Diegão, tudo bom? Beleza, deixa eu ajeitar aqui, arrumar o cabelo bem bonitinho. ajeitar o cabelo. Ajeitou a cabeleira, ajeitou o topetão. Agora tá E aí, ajeitado. meu querido? Essa barba, um dia eu chego lá. Olha essa barba frondosa. E aí, Diego, tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. E com você, Davi? Tudo ó, agora, melhor agora. Diego,
quem é Diego Garcia? Ou Diego Fontenella, né? Como é? Fontenella, né? Fontanella Garcia. Fontanella, mas é Garcia, né, gente? Para não confundir, é mais fácil. Diego Garcia. Tá, então Diego Garcia. E aí, quem é esse tal de Diego Garcia, Diego? Então, eu sou um cara que, assim, passei por muita coisa nessa vida, né? Principalmente por conta de muito bloqueio que eu tinha. Aqueles bloqueios que vêm da nossa infância e a gente resolve muitas vezes deixar de lado, achar que é assim mesmo e o negócio vira aquele turbilhão e nossa vida não anda para frente, né? Eu tive um processo de depressão desde muito cedo na minha vida, sofria com ansiedade, timidez, né? Pensamento suicida e era aquilo, né? Aquela coisa, era uma mistura de tipo, deixa isso de lado, não liga para isso, com seja homem e lide com isso sem ficar chorando por aí, né? Até a hora que a bomba explodiu. Aí a hora que a bomba explode, bicho, ninguém segura. E aí eu até lembro, foi um dia, eu estava no meu escritório, né? Eu era advogado, eu advogava, e o negócio explodiu de um jeito que, assim, nada mais fazia sentido na minha vida. Nada mais. E aí eu falei, não é possível, né? Não é possível que todo mundo finja ser feliz, que todo mundo sinta isso e que todo mundo esconda e que agora eu tô surtando. Então eu preciso realmente achar uma solução. E foi a partir daí que eu fui atrás de realmente entender o que era aquilo, como que eu podia trabalhar aquilo na minha vida para viver bem, viver melhor, né? Porque, cara, é pesado, é pesado. E eu sei que muita gente até hoje enfrenta isso da forma como eu enfrentava, fingindo que não existe ou querendo ser mais forte do que isso, sendo que existe uma maneira que você não precisa brigar com isso direto, né? Esse monstro ele não precisa existir, você tem como deixar ele embora, fazer com que ele vá embora, na verdade, né? Se você deixar ele só ficar crescendo. E hoje eu me dedico justamente a ajudar as pessoas a superar esses monstros. E gosto muito de focar principalmente na timidez, porque muitas vezes a timidez ela se disfarça, né? A nossa mente ela gosta de criar justificativas para o que a gente vive. E a timidez tem tanta justificativa que a pessoa muitas vezes nem se entende como sendo tímida, né? Começa aquelas coisas, mas eu sou assim mesmo, eu sou introspectivo. Ou então, uma mais comum, não, é que eu sou uma pessoa muito solícita, muito boa. E aí, por quê? Porque o tímido ele não consegue falar não, mesmo se prejudicando, mesmo se ferrando, em ambiente de trabalho, isso é muito comum, o cara não consegue falar não. E toma na cabeça. E vem aquela pressão e não consegue pôr para fora, não se manifesta e vai sendo cada vez mais pressionado pela vida, pelas pessoas e não consegue sair. E aí é um ciclo, né? Acaba ficando num ciclo ali que não sai. Exatamente. E aí a pessoa cai naquela. A percepção dela... Oi, Rejane, bem-vinda. É que ela é daquele jeito. A percepção é que ela é daquele jeito, então ela não busca melhorar isso, né? O que é legal é assim, legal entre aspas, né? É bom e ruim, mas é bom. Você olhar e entender. O Diego, ele passou por tudo isso. Ele sabe exatamente, não é um cara que estudou, gostou do assunto e está falando disso, entendeu? É um cara que viveu tudo isso, estudou tudo isso, entendeu? Então, assim, por isso que eu não sabia, né, que tu tinhas passado por esse problema todo, né? E isso respalda mais ainda, né, o fato de eu ter te convidado, porque isso te dá mais respaldo para falar, né? Mais autoridade para falar. E quando eu pensei em te chamar aqui, é justamente por a Rejane colocou, me descreveu, sou muito tímida. Então, assim, exatamente por isso, Rejane, que eu pensei, entendeu? Porque dentro do mundo do biscuit eu ouço muito isso, né? Foi um universo que eu me posicionei há 3, 4 meses atrás, né? Há 4 meses atrás, voltei mesmo com tudo e eu vejo muito isso, sabe? A questão, eu ouvi muita gente, eu leio muito comentários,
né? Nas lives eu leio muito, leio os comentários nos outros posts, nos outros perfis. E uma coisa que eu percebo é a depressão, né? Uma palavra recorrente, a depressão. E a gente trabalha muito sozinho, né? É um trabalho muito sozinho, muito solitário, e por horas, né? A gente fica por horas ali. Então, ali, o que que a gente está pensando, né? O que que a gente está dedicando? A gente está trabalhando aqui, mas o que que está rolando aqui dentro? E por isso que eu trouxe o Diego, e assim, eu espero que o que o Diego trouxer aqui ajude você a entender quem é você, entender a sua situação, entender todo o universo que está em volta de você, para que você sair da melhor forma possível, né? De qualquer situação ruim. Manda lá, Diego. Sim, isso que você falou sobre a depressão é muito importante que as pessoas entendam isso também, né? Uma questão, um problema desse, ele nunca vem sozinho. E a própria timidez, ela, você não ligando para ela, você querendo ignorar, ao invés de cuidar, de melhorar, vai acabar trazendo outros sintomas, como a depressão, a própria ansiedade. Porque quando você é tímido, a sua tendência é se isolar, né? Chega um momento que você fala, tá, eu vou parar de brigar com isso e vou simplesmente ficar na minha, na paz e tudo mais. Com isso você vai se isolando, sendo comprimido por aquela pressão que você sente, que muitas vezes não existe de verdade, tá? Ela existe na nossa cabeça, na cabeça do tímido. E aí você vai desenvolvendo esses outros sintomas. Agora que nenhuma coisa que eu achei muito, muito incrível, né? Eu sou uma pessoa que faz até pouco tempo que eu redescobri esse meu lado espiritual, venho trabalhando isso de uma forma mais intensa, e faz, acho que um mês e meio mais ou menos, que eu li aquela passagem, né, na Bíblia, que diz que os tímidos, os homicidas, uma série, vão queimar no lago que arde com fogo. E eu achei engraçado isso, mas, nossa, da pessoa ser tímida, por que que ela vai sofrer tão severa punição? E é porque a gente não nasceu para ser tímido, a gente nasceu realmente para transbordar, para levar a nossa luz além. Então, quando você é tímido, não se trata só de você, mas se trata do tanto de vidas que você pode mudar, que você pode tocar com uma palavra, com um gesto. Quando a gente começa a trabalhar com a mente, com pessoas, a gente percebe que às vezes uma coisa que pode parecer pequena para a gente, às vezes é o mundo de outra pessoa. Né? Então, a gente tem que realmente superar essa timidez, pôr para fora, deixar de sofrer com essa pressão, e existe um passo a passo para isso. Né? Existe como fazer isso de maneira ordenada, com o conhecimento correto, as ferramentas corretas, e, obviamente, colocar em prática. Você vê que muitas pessoas, né, elas são tão tímidas que elas não têm a intimidade de virar para uma pessoa que convive com ela, um amigo, muitas vezes, e elogiar por algum motivo. E essa pessoa, ao mesmo tempo que ela não consegue externar isso, ela se fecha tanto que ela também não recebe um elogio, não recebe uma palavra agradável. E aí o que ela acha? Ela acha que ela não tem valor. Ela acha que ela não tem o que mostrar de bom. E começa a pôr mais pressão. Vai empilhando aquela pressão. Vai caindo cada vez mais nesse isolamento que a timidez acaba te trazendo. Porque a timidez, ela vai trazer outros sintomas. Por exemplo, a pessoa ela acha que ela não é interessante, acredita que ela não tem nada de bom para mostrar para o mundo. Ela acredita que ela vai ser rejeitada por qualquer palavra que ela falar para uma pessoa. Ela acredita que se ela chegar para alguém na rua e falar: oi, tudo bem, posso conversar com você rapidinho? A pessoa vai virar e falar: não, você tá louco, quem é você? Sai daqui. Mas isso, na real, só existe na nossa mente. Existe na mente das pessoas que sofrem com essa timidez. Isso não acontece de verdade. Né? E eu vivi isso na minha pele. Né? Quando eu comecei a desenvolver outras habilidades, como a hipnose, por exemplo, uma coisa que a gente fazia muito era hipnotizar na rua outras pessoas. A primeira vez que eu fui para a rua para hipnotizar, eu não hipnotizei ninguém. Não hipnotizei ninguém. Eu vi o pessoal todo fazendo, eu era tão tímido que eu não conseguia abordar uma pessoa passando, sendo que eu tinha 20 pessoas ao meu redor fazendo isso. Uhum. E foi depois trabalhando isso, caminhando, que eu consegui. E aí sim, fui pra rua, abordei. E hoje em dia eu já faço isso com
toda a naturalidade do mundo, né? Primeiro porque eu percebi o seguinte, esse julgamento que a gente acha que as pessoas vão ter sobre a gente, ele existe mais na nossa mente do que fora, tá? Segundo, geralmente o tímido ele acaba julgando muito as outras pessoas. Muitas vezes um cara tímido entra nessa live assim e ele tá olhando assim, tá falando: mano, Davi tá com esse chapéu, que ridículo pôr um chapéu pra fazer live. Meu, e esse Diego aí? O cara é careca e barbudo, que inverteu aqui a ordem? Que ridículo. Só que aí na mente dele, os outros vão julgar ele do mesmo jeito que ele tá julgando. Então isso vai fortificar, vai impedir que ele vá fazer alguma coisa. E aí começa a se criar as desculpas. Por exemplo, não, mas eu não vou fazer a live porque minha barba não tá ajustadinha, porque meu cabelo não tá bom. Vocês estão ouvindo aí, né, gente? Vocês estão ouvindo bem isso aí, né? Vocês estão ouvindo, né? Porque é verdade. E aí a pessoa começa com desculpas. Não, é porque eu sou perfeccionista. E só vai embarrigando. E na verdade sabe que tá com medo ali de abrir a câmera, sei lá quantas pessoas vão ver, o que as pessoas vão falar de mim. Será que meu vizinho vai me chamar de blogueirinho porque eu tô fazendo uma live? E aí a pessoa deixa de levar o que ela tem de bom, o que ela tem de melhor para as pessoas que estão ali ao redor dela, as pessoas que seguem ela no Instagram, para a família, para quem quer que seja, né? Sendo que quando a gente consegue se livrar dessa timidez, a gente percebe que quando alguém vem falar bobagem pra gente, a gente só fala: tá bom, cuida da sua vida que eu cuido da minha. E tá tudo certo. Tá ótimo, né? Uma outra coisa... Pode falar. Pode falar. Pode falar, não, pode falar. Uma outra coisa que está associada, até que eu comentei no começo da live, é essa questão de falar não. A pessoa tímida, ela realmente não consegue falar não. E aí no ambiente de trabalho o chefe vem, qualquer coisa que fala é pressionado, vai pegar e faz. Se sobrecarrega. Ou muitas vezes a pessoa tímida é o chefe. E aí ele manda alguém fazer alguma coisa, a pessoa fala: não vou fazer isso, ele pega para ele fazer, que era a função para ele delegar, e ele se sobrecarrega. E os outros vão pisando em cima. Muitas vezes nem por maldade, mas você pede, a pessoa aceita, que mal que tem, não é? E aí a pessoa vai se ferrando por conta disso. A questão, muitas vezes, até de andar na rua, se sentir julgado pelos outros. Já tratei cada caso, assim, que é impressionante. Até a postura da pessoa muda depois. Agora, Diego, tu falando assim, eu tava pensando aqui, quais os gatilhos, assim, que pode gerar um estopim, gerar uma, sei lá, ou depressão, ou uma revolta, ou uma mudança de atitude? Que tipo de gatilho pode acontecer? Que tipo de coisas podem acontecer para fazer a pessoa despertar disso? Para a pessoa sair da timidez? Sim, que ela consiga entender, né? Que há um outro caminho, que as pessoas precisam ouvir o que elas têm para falar. Perfeito. O caminho vai ser o seguinte. Essa questão de gatilho, né? A gente fala muitas vezes gatilho, gatilho, gatilho. Mas gatilho nada mais é do que uma resposta automática que a gente tem diante de uma situação. Né? Não adianta você querer instalar um gatilho para você agir de uma outra forma. A primeira fase vai ser você entender. Entenda o que está acontecendo e como você se sente naquela situação. O segundo entenda que você pode agir diferente do que o seu corpo está te mandando fazer naquele momento. Tá? A gente tem essa capacidade por meio da nossa força de vontade e que, cara, para você sair dessa, no começo você vai ter que ir na cara e na coragem. Você vai ter que tirar força lá do fundo e começar. Mas, depois que você começa, o processo é o seguinte: você vai estar mostrando para sua própria mente que você é capaz. E que aquilo não representa um perigo real. E aí a sua mente vai começar a deixar aquilo de lado. É meio doideira isso, porque que nem... Qual que era a minha resposta automática ao ter que abordar alguém na rua? Sentir vergonha e me afastar. Quando eu comecei de forma forçada a ir lá e fazer, a minha mente começou a entender: opa, não existe perigo aqui. Então eu posso fazer isso com tranquilidade. Porque tudo que a nossa mente mais quer é nos proteger.
Tá? Para isso que ela cria programações, para isso que ela cria as respostas automáticas. Então, pro tímido, de alguma forma ele acredita que tem um perigo em interagir com as pessoas. Isso, muitas vezes, vem lá da infância, tá? Tomou uma bronca dos pais na frente da família, na frente de amigos, pode ter ido apresentar um trabalho na escola, o professor deu bronca, ou os amiguinhos riram porque errou alguma coisa. Coisas que, na verdade, são acontecimentos naturais da nossa vida, tá? Mas que a nossa mente, quando a gente é criança, interpreta de uma tal maneira que aquilo representa um perigo. E aí, quando a pessoa se encontra em uma outra situação dela ter que se expor, pumba, a mente dela fala, não faça isso, é perigoso. Comigo, eu lembro, né, certinho qual foi o momento, inclusive. Eu estava ali no pré, né, passagem do pré para a primeira série. E tinha festinha da escola. E a professora me deu assim, um texto de 2 linhas que eu tinha decorado para ir lá no microfone e falar. E não tinha problema eu ler. Só que eu falei, né? Vou fazer bonito. Eu decorei, então eu vou falar. Cara, eu cheguei na frente do microfone, foi sair a primeira palavra, eu gaguejei. No que eu gaguejei foi aquele mundaréu de pais rindo, né? Você até fala, pô, como que pode uns adultos rir de uma criança? Mas acontece é da vida. E aquilo me bloqueou. É incrível, tá? Então, como vai pro resto da vida, né? Se você não trata e acompanha até o final da vida uma situação dessa, né? E a Rejane colocou aí, né? Como fazer stories, né? No começo é muito difícil, depois fica natural. Olha, Rejane, eu vou mostrar aqui a resposta. Dá para ler aí? O começo do fácil é sempre difícil, é isso mesmo. Aí. Então, assim, e isso vale para todas as áreas, né? Para tudo, inclusive para vencer, né? Que é o tema de hoje, vencer a timidez, né? Então, é assim, requer prática, requer ousadia, né? De enfrentar os seus medos, né? Os seus monstros. Não é fácil, né? Mas, assim, se você quer alcançar outros degraus, outros níveis, né? Você precisa enfrentar, como o Diego falou, né? O Jorginho, o que estava ontem com a gente falando de empreendedorismo, ele sempre fala, tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Mas faça. Exatamente. Então, Diego, pode ficar à vontade de responder qualquer pergunta aí do pessoal, tá? Show, é que muitas vezes sobe rápido eu não consigo ver. Mas que nem os stories. Simplesmente faça. Pega e faz um stories. Não fica querendo regravar várias vezes. Faz ele de forma natural. Grava e você vai perceber que o tanto de gente que você acha que vai te mandar mensagem falando mal, só existe na sua cabeça, tá? As pessoas, elas... A real é a seguinte, também vou mandar a real aqui. Manda, assim que eu gosto. Elas estão menos interessadas em você do que você imagina. A gente acha que a gente vai fazer stories, que a gente vai fazer live, e todo mundo vai ver, e todo mundo vai comentar. A real é que a maior parte das pessoas não está nem aí para você, tá? Tem aquela que vai querer te cutucar, que vai querer ser engraçadinha, que vai querer falar bobagem? Tem. Essa é provavelmente uma pessoa muito mais travada do que você. É uma pessoa que nunca... Era exatamente o que eu ia falar. Muitas dessas mesmas pessoas que às vezes nem olham, nem estão aí para você, elas também não têm coragem de fazer, entendeu? Exatamente. Então, é a pessoa que nunca postou um stories na vida. Exato. Mas gosta de criticar, muita gente pode criticar, né? Simplesmente vá lá e faça. Se destacar, gente, não é difícil se destacar. Você só precisa fazer diferente do que os outros estão fazendo, entendeu? E eu acho assim que a melhor forma de você fazer diferente dos outros é fazer do seu jeito, porque você é único, entendeu? Então, se você é único, faça do seu jeito, do jeito que vier. Não espere estar pronto, né? O que o Kaiser sempre fala. Se você começou a fazer algo e esse algo já está pronto, você achou legal e tudo, começou tarde, entendeu? Então, assim, faça algo que depois, mesmo que você sinta vergonha depois, né? Não tem problema, mas pelo menos mostra que você começou. Mesmo não estando pronto, tudo, mas começou. É isso que importa. Exatamente. Faça do seu jeito, faça repetidas vezes. Não ache que é fazer uma vez e pronto.
faça com constância, repetidas vezes. Aham. E, inclusive, eu gostaria, se você me permitir, Davi, Não sei o que é, mas está trazer, permitido. trazer algumas dicas para o pessoal poder lidar com essa questão Boa. da Preparem timidez um e poder caderninho aqui, progredir. gente. Vão Manda lá, anotando, Diego. viu, gente? Anotem e façam isso no seu dia a dia. Dicas rápidas Inclusive, e Diego, práticas. antes de tu passares, eu não sei se tu mandou algum material ou vai mandar, né? Se quiser até o final da live depois, no final indicar algum livro para a gente disponibilizar para o pessoal. Aí, alguma coisa que ajude, né? Que corrobore com a live. Tá bom? Mas manda lá, Diego. Bom, vamos lá. Então anotem isso, porque é algo que vocês têm que começar a praticar no dia a dia, tá? Comece a fazer elogios sinceros para as pessoas próximas a você, tá? Você vai perceber como que isso já vai mudar a sua relação com elas e como que elas também vão se abrir mais com você. Muitas vezes duas pessoas tímidas, uma fica esperando a outra se abrir e nada acontece porque nenhuma toma a iniciativa. Então elogiem as pessoas que estão próximas de você. Segundo, as pessoas tímidas, elas costumam se anular. Muda um pouquinho as pessoas com quem você anda. Começa a andar com pessoas que já são mais extrovertidas e você vai perceber que você vai começar a pegar um pouquinho mais do jeito delas, da extroversão, vai começar a perder esse medo de falar. E terceiro, o faça de forma constante, como eu tinha falado. Faça um stories. Se você nunca fez um stories, aproveita hoje, depois da live, vai lá e grava o seu primeiro stories. Diego, não sei sobre o que falar. Fala que você pegou, você viu uma live que você achou muito legal e que você quer comentar. Gente, Eu tenho uma uma live sobre sugestão. timidez. Eu tenho uma sugestão. A pessoa dá um print nosso, ela dá um print dessa live, coloca alguma coisa e comenta lá, faz um stories comentando, fala alguma coisa, o que fez sentido para você. Pronto. Já ajuda. Exatamente. Já faz um comentário, fala como que se sentiu. Ninguém vai sair te xingando porque você está analisando uma coisa que você assistiu. Inclusive, ninguém vai te xingar por nada, provavelmente, né? A gente ainda compartilha para desbloquear. Exatamente. Compartilha, já começa a transbordar. Porque a questão da timidez é aquilo que eu falei. Você está retendo para você coisas boas que podem mudar a vida de outras pessoas. Imagina quantas pessoas vão se beneficiar se você tirar o print e marca ali o @edbiscuit. Tem mais lives para frente. Hoje não é a última. Quantas pessoas vão poder se beneficiar assistindo isso? Vão ter uma real transformação de vida? Vão pegar, às vezes, um insight e falar, não tinha pensado por esse caminho. E melhorar a vida deles, da família deles. Tá? Então, coloquem isso em prática. Ah, Diego, quer dizer que eu vou ser... Nossa, vou virar um monstro, né? Sair falando com todo mundo na rua? Por enquanto, não. É um passo a passo. É um crescimento. Tá? Mas, olha lá, nunca esqueça que somos imagem e semelhança do Pai. Exatamente. Eu gosto muito disso. Como tal. Porque é a nossa realidade. É a nossa origem. Né? E eu gosto muito também de associar a questão do joio e do trigo. Né? Porque a Bíblia fala muito especificamente da gente separar o joio do trigo. E eu percebi o que ela queria dizer ali, porque você sabe como que se separa joio do trigo, Davi? Não. O joio e o trigo, eles crescem juntos, eles são muito parecidos, né? Mas o trigo, o trigo, ele curva. E o joio, ele fica ereto. E o que é essa curvatura do trigo? É perceber que nós somos maleáveis. Né? Se o vento bate, a gente pode balançar. A gente não está fixo, estático e vai cair. Então, essa maleabilidade, ela acontece na nossa vida. E a gente pode se programar e começar a agir e ter o resultado que a gente deseja quando a gente entende que a nossa mente ela é maleável, que do jeito que você teve uma programação que foi criada por algum aspecto que aconteceu na sua vida, você consegue reprogramar e mudar essa programação para ser a pessoa que você quer, a pessoa que você deseja. É isso que eu fiz na minha vida. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Porque antes eu agia como sendo o joio. Eu era firme, eu era estático,
eu tinha todas as certezas do mundo. E se orgulhava disso ainda, né? Mas o joio se orgulha de ser joio. O joio se orgulha de ser joio. Eu sou assim mesmo e acabou. Bicho, você tá perdendo o que pode ser o melhor da sua vida por não se transformar para mudar. A vida muda, as coisas mudam, né? Então a gente tem essa capacidade, a nossa mente, ela tem essa capacidade, né? Isso se chama neuroplasticidade, né? Que é justamente a possibilidade que nós temos de criar novas conexões mentais, fazendo com que a informação passe por caminhos diferentes e a gente tenha resultados diferentes. É aquilo que eu estava falando do gatilho. O gatilho é uma programação de resposta automática. A gente pode criar respostas automáticas muito melhores para a nossa vida. Por exemplo, eu sofria com timidez, eu queria me afastar. Se estava num grupo e eu via que alguém ia falar alguma coisa, eu ficava na minha. Eu não colocava a minha opinião, não externava aquilo que estava dentro de mim. Hoje é o contrário. Opa, minha opinião importa, eu quero falar. Tem a opção de pegar no microfone, aparecer e transbordar na vida dos outros? Eu quero isso. Eu me sinto atraído por isso. Uma coisa que antes eu rejeitava. E a pessoa que é tímida, ela tem esse problema. Ela acha que ela sempre vai ser assim. E aí, com isso, ela não tem destaque no trabalho, não tem destaque na vida, não tem destaque nem dentro do grupo de amigos. Nem dentro do grupo de amigos. Quantas pessoas que sofrem com timidez, às vezes elas ficam tão apagadas que os amigos marcam de sair e esquecem de chamar ela. Já aconteceu com algum de vocês? Porque comigo já aconteceu, tá? Eu tô aqui de coração aberto, comigo já aconteceu. E aí, tipo, pô, Se mas por torna que vocês não chamaram? irrelevante, né? Totalmente irrelevante a pessoa. A pessoa ela vai se... Então, é Voltou? necessário... Eita, foi mágica? Você sumiu? Não, porque tocou o celular e aí eu fui desligar, que hoje eu tô sozinho, a Cássia tá lá para dentro. Manda lá. Então acontece isso, né? Você fica sempre com aqueles mesmos amigos, enquanto que você tem que buscar sempre expandir, se abrir. A vida é tão ampla, tão bonita, existem tantas pessoas com tantas histórias que quando a gente toma esse caminho de deixar de ser tímido, a gente percebe o quanto de tempo a gente acabou perdendo com os nossos medos, com as nossas inseguranças, ficando ali no nosso cantinho. Enquanto que a gente tinha tanto para compartilhar e também para absorver, né? Porque o tímido, ele acaba deixando de viver experiências, né? Por se fechar. Então, acho que o recado mais importante de todos é aquele: é possível você superar isso, né? Talvez você hoje seja tão tímido que você não acredite em você. Mas eu acredito. Eu acredito em você. Porque eu vi de perto que é possível essa transformação. Gente, vocês me veem hoje assim, né? Falando e tudo. Ah, o Davi não tem vergonha e tudo. Para eu começar a fazer as lives, para vocês terem uma ideia, quando a gente decidiu que ia trabalhar com marketing digital, que eu ia voltar a me posicionar com Biscuit, que eu ia precisar mostrar a cara, né? Eu gravava meus vídeos sozinho aqui e esperava todo mundo dormir. A Cássia, minha esposa, ela tinha que estar lá para dentro, aí quando ela ia gravar, ela vinha e eu ia para lá, entendeu? Então, assim, chega uma hora, gente, que é tão fácil, assim, você simplesmente pega o celular, liga e fala, entendeu? Só que isso, assim, é você dar o primeiro passo, né? É sempre dando o primeiro passo. O Jorginho tá aí, ele fala: coloque o pé que Deus coloca o chão, entendeu? Então, assim, vá pisando que Deus vai colocando o chão e cada vez mais você tem mais confiança, entendeu? E aí tudo fica muito mais fácil, entendeu? Então, assim, isso é uma prática, né? É um exercício diário, né? E daqui a pouco você está tirando de letra. Muita gente usa várias desculpas, porque eu sou feio, eu sou gordo, eu sou isso, eu sou aquilo.
eu ouvi até uma pessoa falar que não fazia vídeo porque era vesga. Entendeu? Agora imagina se um vesgo entende o seu propósito, entende a sua missão e resolve abrir a sua boca. Quantos vesgos e quantos com os olhos normais ele vai arrastar? Entendeu? Quantos vesgos ele vai encorajar a fazer o mesmo? Entendeu? Então, assim, seja essa pessoa, seja esse agente multiplicador, entendeu? Que aí as coisas é um movimento exponencial, entendeu? Um vai encorajando o outro. Então, nada melhor que um drogado, eu já falei isso em outra live, que um drogado falar sobre drogas, né? Que um tímido falar sobre timidez, né? Que venceu a timidez. Nada melhor que alguém que viveu aquilo possa abrir a boca e falar sobre aquilo. Gente, o pessoal está fazendo pergunta. A sua dificuldade, ela se torna a cura do que o outro está precisando. Eu estou vendo aqui um monte de mensagem. Eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. Exato. Imagina se eu Agora que eu estou lendo. não trouxesse para vocês essa mensagem do que eu passei e do que eu superei. Né? Se eu tivesse continuado tímido, se eu não tivesse me permitido. Então, façam isso, superem vocês, a timidez de vocês, e transbordem na vida de outras pessoas. Né? A gente sofre, às vezes a gente quer esconder isso, né? Existe essa questão de você querer parecer perfeito, parecer ser um super-homem, uma super-mulher, né? Mas não, é todo mundo ser humano aqui, todo mundo teve suas dificuldades, ainda tem, né? Dificuldade faz parte do processo, faz parte do aprendizado, do caminhar, mas você não precisa se retrair por conta disso, né? Você pode se permitir vencer e transbordar na vida dos outros. E tudo isso começa com a timidez, né? Aquelas desculpas. A Raquel colocou aí, eu sou muito tímida. Raquel, eu sugiro de tu mudares essa frase a partir de agora, não é nem de hoje, é de agora. E coloca assim, sempre que tu fores falar disso, tu colocas, eu era muito tímida. Por mais que tu não tenha alcançado ainda isso, sempre repete para ti mesmo, eu era muito tímida. Eu tinha muito medo disso, eu tinha muito... Entendeu? Então, assim, o seu cérebro começa a entender que você já venceu aquilo. Entendeu? Então, facilita muito na hora de você fazer o que deve ser feito. Então, assim, se você diz, eu tinha medo disso, eu era tímida, por mais que lá no fundo você ainda seja realmente, mas o seu cérebro começa a entender a mensagem de que você não é mais. E aí, quando daqui a pouco, você está igual a gente aqui, falando sem vergonha. Falando pelos cotovelos. Pelos cotovelos sem vergonha. A questão é justamente essa, né? Você tem uma programação e toda vez que você repete que você é tímida, você está fortificando essa programação na sua mente, tá? Então, a linguagem que nós usamos no dia a dia é muito importante, porque eu, né, tenho formação como hipnoterapeuta, atendo como hipnoterapeuta, sou hipnotista também, e muitas pessoas me perguntam sobre auto-hipnose. Diego, mas como assim? Você se hipnotiza e você fica naquele estado, que loucura. Então, primeiro que na hipnose não é nada surreal do jeito que as pessoas imaginam. Mas existe uma questão que eu nunca vi ninguém falando na internet e eu sempre falo. Todo mundo faz auto-hipnose todos os dias desde que nasceu. Toda vez que você repete algo ruim sobre você, você está se dando uma sugestão negativa e a sua mente vai tornar isso realidade. Sabe aquelas coisas bobas do tipo, quando você derruba um copo e aí você fala, nossa, como eu sou burro? Você está se dando uma sugestão de que você é burro. E a nossa mente, por ela ser amoral, ela não entende o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado. A nossa mente subconsciente. Isso é coisa do nosso consciente. A subconsciente, ela só recebe a informação. Então, se você fala que você é burro, sua mente vai te tornar burro. A gente sempre tem razão, né, Diego? A gente sempre vai ter razão. É o que o Jorginho colocou aí.
comandamos o nosso mundo pela palavra. Cuidado. Então, assim, a gente sempre vai ter razão. Né? O que você quer afirmar? Olha esse comentário da Love It Biscuit, que eu acho que é a Aline, né, Aline? Eu não sou tímida, mas fico vermelho às vezes porque me constrangeram na escola. Meu último trabalho me treinou tanto que eu virei a melhor vendedora da unidade. Então, tudo é treino e estudo. Legal, é isso aí. Exatamente. Esse seu treino mostrou para sua mente que aquilo não era um perigo de verdade. Então, sua mente deixou fluir. Por isso que eu falo, é a questão da constância. Não é fazer uma vez e achar que está curado. Não, não funciona assim. A sua programação ela foi criada e fortificada durante anos e anos e anos da sua vida. Num estalar de dedo você querer resolver isso, você teria que ter uma técnica muito profunda, muito especializada, como é a hipnoterapia, por exemplo, né? Já teve caso de timidez que eu atendi, uma sessão de 2 horas. No retorno, cara, foi impressionante. A forma que o cara me cumprimentou com o ombro aberto. Oi, Diego, a postura, né? Já era outra, né? Incrível isso, cara. Eu me segurei para não chorar. Tá? Tem depoimento do cara por mensagem de WhatsApp, assim, impressionante. O cara andava com a mão no bolso porque ele sentia que na rua andando ele não sabia o que fazer com as mãos e as pessoas iam achar ele esquisito. Caramba. Você vê até onde vai, né? Existem níveis de timidez, claro, mas é uma coisa que atrapalha, trava a nossa vida e faz com que a gente não tenha realmente o destaque que a gente merece, né? Em relacionamentos, e quando eu falo relacionamentos, não confundam, não é só relacionamento amoroso, tá? É com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com conhecidos, é no trabalho. É também o relacionamento amoroso. Quantas e quantas pessoas não têm a crença de que nunca vai encontrar um parceiro ou uma parceira adequados porque é tímido, é introvertido, né? Então, isso afeta inevitavelmente vários e vários aspectos da nossa vida. Às vezes você é mais tímido para um e menos para outro. Sim. Oi? Olha, um exemplo disso. Ali, Belas Artes colocou aí. Dia de finados, ela levou vários arranjos de flores de EVA para vender no cemitério com o esposo dela, né? E ela ficou se escondendo e o esposo acabou vendendo tudo, né? Então, assim, para vocês verem o quanto, né, a timidez, ela trava em vários aspectos, né? Emocional, né, econômico, entendeu? Então, assim, vencer isso não se trata simplesmente de... a gente não está falando para você começar a fazer story, fazer live, fazer vídeo, mas é muito mais além, entendeu? De qualquer coisa. Sim, isso vai impactar diretamente em tudo. No lado econômico também. Quantas pessoas, às vezes você acha que você não tem nada de especial para mostrar para o mundo, né? Eu me sentia muito assim, quando minha timidez apertava. E, cara, todo mundo tem algo de bom. Ah, Diego, mas eu sou administradora, trabalho enfurnada lá na área de RH de uma empresa. Imagina quantas pessoas não precisam aprender mais sobre RH, sobre os direitos dela, sobre os deveres dentro dessa área. Às vezes você começa um Instagram falando sobre isso e você vai juntando pessoas, daqui a pouco você está fazendo um curso, as pessoas estão te pedindo uma mentoria, e isso impacta financeiramente na sua vida também. Exatamente. Né? Isso. Tenho certeza que se procurar alguém de RH aí, deve ter uns perfis aí com centenas de milhares de pessoas. Sim. Porque, mas é exatamente isso que o Diego está falando. Você precisa também entender assim, não se trata de ganhar dinheiro, né? De eu vou perder minha timidez para ganhar dinheiro. Não, mas use isso para ajudar outras pessoas. Entendeu? Que isso, o dinheiro é consequência. Então, assim, se você ontem a gente falava sobre isso, né? Ame os problemas, busque resolver os problemas das pessoas, né? E assim, tem muita gente que passa por esse problema de timidez, né? De perder grandes oportunidades por ser tímido, por ficar sempre ali na sua. Fala, Felipe, bem-vindo. Aline. Tem só uma aqui que eu vou perguntas aí, gente. Tem aqui o Empreteco desde 2017. Ele É o Jorge, é o Jorginho, é o Jorge. Jorge, você colocou que o cérebro quer duas coisas, se manter na zona de conforto e sexo. Na verdade, o que o seu cérebro quer é te proteger.
acima de qualquer outra coisa. Ele quer te proteger, tá? Para isso ele poupa energia. Então o ser humano tem essa tendência a querer procrastinar. Ele quer poupar energia porque pensar e agir demanda energia. Ele cria as programações para você ter respostas automáticas. A questão do sexo é a procriação, né? Ela não está entre as primeiras programações da nossa mente, não. Tá? Ela é um instinto que a gente tem, com certeza, mas eu não colocaria como duas coisas que o cérebro quer. Ele quer te proteger, tá? Por isso que, inclusive, a zona de conforto que você fala é a proteção. Você fica dentro aquele círculo, seria um círculo invisível, né? Que seu cérebro cria, da onde você só faz coisas em que você está protegido, que não mostram perigo para você. Inclusive, olha, mais uma dica para vocês. Estamos aí numa época de pandemia, que honestamente está se tornando muito maior do que deveria. Por quê? Porque a mídia fica batendo em cima dessa tecla, tá? De uma maneira ridícula, porque eles sabem como a sua mente funciona. Você pode não saber. O pessoal da mídia sabe. E o pessoal da mídia sabe que medo vende. Por que medo vende? Fale mais sobre isso. Por que o medo vende? Porque a sua mente quer te proteger. Então, tudo que denota medo chama a sua atenção instantaneamente. Você pode estar assistindo aí na sua casa essa live. Se fizer um barulhão na rua, na hora seu corpo treme e você vai olhar ver o que é. Porque o medo chama a sua atenção. A sua mente quer te proteger. É por isso que a mídia começa a jogar só desgraça na TV. E aí o que acontece? Quando você começa a ver essa desgraça em excesso, a sua mente, para te proteger, vai criar programações. E aí ela não vai querer que você saia para a rua. E aí, para te impedir de sair para a rua, de repente ela cria assim um sintominha, uma depressão, uma síndrome do pânico, tudo para te manter em casa. Para quê? Para te proteger. Tá? Então, entendam como a mente de vocês funciona e comece a usar a mente de vocês a seu favor. Gente, tá? quem faz... Eu tô terminando um e-book. Eu tô terminando um e-book. Até amanhã ele vai estar pronto. Onde eu explico o modelo da mente, como que ela funciona. Mente inconsciente, mente consciente, mente subconsciente. E as regras que a nossa mente ela segue. Porque a nossa mente atua por algumas regras. Então eu vou te mandar o link amanhã. Pô, Diego, quando precisar para diagramar essas coisas, conta comigo, meu querido. Já tá quase pronto. Para diagramar isso aí, galera, para eles poderem baixar esse e-book, entender como a mente funciona, como usar ela melhor ao favor. Beleza? Legal, vamos diagramar esse e-book, fazer um negócio bacana aí. O negócio é ajudar os outros. Gente, o Diego falou da televisão. Quem faz a TV, quem faz a programação da TV, quem faz a TV exatamente como ela é, entende exatamente como funciona a sua mente. Entendeu? Por isso, eu sempre me perguntava, hoje eu já sei, né? Mas eu sempre me perguntava, poxa, por que? Você nunca se fez essa pergunta? Por que só passa desgraça na TV? Por que o jornal, a escalada do jornal, de 10 notícias da escalada, 9 são coisas ruins. Aí vem uma para quebrar, esporte. Por quê? É manter no medo, aí vem uma para quê? Para distrair. Entendeu? Então, assim, quem faz a programação sabe exatamente que é de manter no estado de medo, e distração, entendeu? Então, assim, já dei esse conselho, vou dar de novo. Desliga a sua TV. A não ser que seja para botar uma foto bonita do Diego aí, olha. Aí fica bacana. Aí você liga, mas fora isso... Mas se quiser assistir também, fica à vontade, tá? A questão é que quando você entende como que isso funciona e você começa a ter o controle sobre a sua mente, como eu tenho hoje sobre a minha, com muita prática de auto-hipnose, né? Você pode até passar a ver isso e deixar de lado esses efeitos colaterais que vai te gerar. Tá? Porque essa informação, você começa a entender o que você quer pôr para dentro e o que você quer deixar do lado de fora. Que é fazer o contrário do que a mente faz normalmente. Deixar o que é bom do lado de fora e o que é ruim para dentro para te proteger. Mas essa questão, inclusive, vai muito além só de notícia ligada a medo, a desgraça. Né?
A televisão ela programa a forma como as pessoas vão agir. Acreditem ou não, todas as vezes que a gente para assistir um filme, um seriado, isso é uma forma de hipnose, tá? Exatamente. Hipnose é foco e concentração. Isso é uma forma de hipnose. Então, busquem entender a mente de vocês, primeiro, para deixar de absorver as coisas ruins. Segundo, passar a absorver coisas boas, que normalmente a nossa mente ignora por não ser perigo para a gente. E terceiro, para você poder mudar essas programações que você tem que estão atrapalhando a sua vida. Como tantas que eu tinha, tá? Como tantas que eu tinha. Não quer dizer que eu seja perfeito, não quer dizer que eu hoje tenha 100% de programações boas. Claro que não. Mas a gente vai se trabalhando, mudando aquilo que a gente quer, da forma como a gente quer. É sempre muito importante também saber onde você quer chegar. Não é só querer mudar por mudar, você tem que ter um objetivo. Assim, vocês... Uma dica assim que eu posso dar, o Diego é que é o cara aqui, né, da área, mas assim, se você quer mudar os seus resultados, né, quer mudar o seu comportamento, você precisa mudar todo o universo em volta, pessoas, coisas, o que você come, o que você consome visualmente, auditivamente, você tem que mudar toda aquela atmosfera em volta de você, entendeu? Mude de lugar, se for preciso, mude de amizade, entendeu? Mas assim, você tem que criar um ambiente para também você poder sair daquela situação toda. Tá tudo legal. Manda lá, Diego. Olha só, Almeida.Edriana Maria D. Ela colocou, eu gosto de TV. Todo mundo gosta de TV. Porque quando você assiste TV, você não gasta energia. E a sua mente, para te proteger, ela quer poupar energia, tá? Então, é natural gostar dessas coisas que prendem a nossa atenção e fazem com que o nosso corpo fique em repouso. Sua mente, ela vai querer isso. A questão é, você tem que entender que isso tem uma tendência muito grande a te fazer mal. Principalmente se você não sabe como a sua mente funciona e você não sabe como separar, deixar de fora o que é ruim e trazer para dentro o que é bom. E é engraçado, Diego, que a gente abre a boca para dizer assim, não, porque na minha opinião, só que é o seguinte, a nossa opinião, ela é forjada com todas essas coisas, entendeu? Com esses bombardeios de um monte de coisa. E aí a gente cai na besteira de dizer que é a minha opinião, mas na verdade é muita coisa que vem e aí você acredita que é você, entendeu? E muitas vezes não é você, entendeu? Não somos nós, mas é um monte de coisa que vem de fora. Exatamente. A opinião nossa, ela é formada principalmente por figuras de autoridade na nossa vida, né? Então, quando a gente é pequeno, pai, mãe, professor, os coleguinhas, a gente vai crescendo, médicos, cientistas. Pode nem estar certo, tá? Mas se o cara tá com um jaleco branco na TV e falar que ele é médico, a chance de você aceitar aquilo como sendo verdade é muito maior. As pessoas, elas pararam de pensar por si só. Elas aceitam. Quer dizer que é tudo mentira? Não tô falando isso, gente. Tô falando que é bom parar e pensar sobre as coisas. Outra coisa que existe também é o viés de confirmação. Nós temos a tendência a frequentar locais e interagir com pessoas que acreditam nas coisas que nós acreditamos. Então a gente foge um pouquinho da realidade nesses momentos. Por quê? Porque você tem 5 amigos ao seu redor falando que é aquilo mesmo, confirmando que é aquela forma que você pensa, e você acha que o mundo inteiro pensa daquela forma e que você está 100% certo e dane-se todo o resto. A gente acaba deixando de pensar um pouquinho quando a gente cai nessas coisas que são, mais uma vez, confortáveis para nossa mente. Nossa mente não quer gastar energia pensando. Agora, se você quer crescer como ser humano, você quer ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa de raciocínio crítico, você precisa parar e pensar sobre as coisas. E aí vai, inclusive, uma outra sugestão. Pense sobre as coisas que valem a pena na sua vida, que realmente fazem sentido. Você não precisa emitir opinião sobre toda e qualquer coisa que acontece no mundo. Você vai estar gastando energia à toa, vai estar falando besteira, vai
tá perdendo tempo. Você não precisa ter opinião sobre tudo, né? E hoje em dia as pessoas elas querem isso, ter opinião sobre tudo, e é bobagem. Mas os assuntos que realmente te chamam a atenção, que você gosta, analisa o que está sendo dito, vê se você não está sendo influenciado por quem está dizendo aquilo, que é a figura de autoridade, mais uma vez. Né? Comecem a acostume a sua mente a pensar. As pessoas se desacostumaram a isso. Acostume a sua mente a pensar. Saia do automático. Isso é muito importante. Faz diferença absurda na nossa vida. Muito bom. Gente, eu perdi o meu retorno aqui. Vai ver alguma pergunta aí, Diego. Deixa eu mudar aqui a posição. Deixa eu ver. Por aí. Tema ótimo. Show. Obrigado. Legal. Deixa eu só inverter a imagem. A pandemia tá aí, existe. As pessoas estão... Então, ela existe. Ninguém tá falando que não existe. A questão é a seguinte. Tem algumas pessoas que acham que ela não é nada, tem outras pessoas que acham que ela é o terror, que ela é o fim do mundo. Será que ela não tá no meio, ali no meio termo, entre não ser todo esse terror e também não ser nada? É por isso que eu tô falando. Ela tá aí, tá. Ninguém tá questionando. Agora, a gente tem que parar, pensar e analisar as coisas de forma mais racional para não cair no discurso emotivo, que é o que a TV usa, tá? Para prender a sua atenção. A TV, ela não... toda vez que a TV passa dados, aqueles dados têm um viés, conforme o que aquela programação quer fazer com que você sinta. As cores que são usadas, a música de fundo que é usada, a expressão facial do repórter. Tudo isso é montado. Na TV não tem nada por acaso. Nada. Como é que tu falaste? Nada é por acaso? Foi isso que falaste? Nada é por acaso. Pensei tu falar. É isso aí. Caramba, é isso aí mesmo. Entendeu? É que nem qualquer set de filme, tá? Se você percebe alguma coisa no set de filmagem, de um filme que você está assistindo, aquilo não é colocado por acaso. O set de filmagem ele é 100% ambiente controlado. Nada vai estar ali por acaso. Até o que aparece lá no fundo da imagem faz sentido. Tem uma mensagem. Exatamente. É por isso que as pessoas gostam, né? De pausar frame por frame e começar a caçar. Começar a caçar mensagem escondida. O que é curioso, porque a nossa mente subconsciente, ela percebe. Mas conscientemente a gente não percebe. Então, tudo que tem num set de filme a gente está captando. Diego, eu queria que tu indicasse aí alguma leitura. Ainda não acabou, tem 2 minutos aí, 1 minuto, 2,5. Indicasse alguma leitura, alguma coisa, até para facilitar para eu botar no nosso mapa mental, que amanhã de manhã já está pronto. Maravilha. Eu vou recomendar, cara, a leitura do meu próprio e-book. Na verdade, a gente vai desligar aqui, eu só vou terminar de editar. Falta uma linhazinha ali, eu já mando para você disponibilizar para o pessoal. Tá diagramado já? Já está diagramado, com capa, com tudo. Quando for fazer o próximo, conte comigo. Vamos fazer. Maravilha. Vou contar assim. Considerações finais. Abra o seu coração. Fale para todo mundo que está aí. Esse povo que precisa ouvir o que você tem para dizer. Maravilha. Então, gente, primeira coisa. A forma como você está hoje não é o que você é. Você pode estar tímido, estar depressivo, estar ansioso. Existe melhora, ela é possível. Eu passei por esse processo de melhora e eu acredito em você. Você também pode, tá? Não deixa que isso evolua até o ponto em que se torne algo drástico na sua vida. Resolva isso antes. Entenda como a sua mente funciona, porque assim você vai poder usar ela a seu favor. Poder criar novas programações, poder ter a vida que você merece, de verdade. E com isso se libertar também para transbordar na vida das outras pessoas. Porque nunca é só sobre nós. Né? Não é só sobre você, não é só sobre mim. É sobre todos nós e tudo em função de quem é maior, da fonte, do nosso Pai Eterno. E não é só sobre pessoas. É sobre pessoas, exatamente. Edna, a Sol, muito obrigado. Diego, pô, mano, valeu. Conte comigo aí, tá bom? Obrigadão. Último recado, gente, tira print, marca o Ed Biscuit, me marca também.
Isso, Quem quiser. Diego Garcia, tá bom? Gente, Isso aí. muito obrigado. Não esqueçam, o começo do fácil é sempre difícil, tá bom? Amanhã a gente tem uma live também especialíssima. Vou colocar aqui nos stories para vocês ficarem sabendo.